Aleluia! Louvado seja Deus! Deus de poder, Deus de glória, Deus maravilhoso. O teu servo está aqui, meu Pai, para dar início mais esta gravação da tua palavra. Que o Senhor possa, através do Senhor, doce Espírito Santo, usar os meus lábios, a minha voz, a minha fala, me dando intrepidez, ousadia, quebrando, meu Deus, toda barreira, todo empecilho, meu Deus, todo ciúme, toda inveja, toda incredulidade de coração, bate em retirada, no nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia nos diz, por onde Jesus passava, uma grande multidão o seguia como ovelha sem pastor. Aleluia! No livro de Marcos, capítulo 3, 7, 8 e 10, está escrito: E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Aleluia! Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Aleluia! Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Aleluia! Bastava tocar em Jesus, era curado imediatamente. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, 17 ao 19, também está escrito: uma grande multidão do povo da Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, para ouvirem a Jesus e serem curados de suas enfermidades. Os atormentados de espírito imundos eram curados. Aleluia! E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Aleluia! Essa reflexão, ela vai nos falar aqui de fé. E se você olhar, todas as pessoas que vocês vão ver aqui no Evangelho de Jesus Cristo, todas exerceram grandes fé. Aleluia! E aqui no capítulo 5 de Marcos, do versículo 21 em diante, tem um título: O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Aleluia! Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Aleluia! Louvado seja Deus! E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Aleluia! No versículo 24, Jesus foi com ele. Aleluia! Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma compaixão tão grande, misericordioso, cheio de amor, que ele nunca deixou ninguém para trás. Ele socorria todas as pessoas que chegavam e que procuravam ele. Ele não deixava aquelas pessoas sem socorrê-la. Amém? E aí Jairo ficou numa alegria muito grande quando Jesus disse: e Jesus foi com ele. Ele ficou numa alegria muito grande, mas na beira do caminho, aquela grande multidão ia ali com Jesus em direção à casa de Jairo. Mas também existia ali alguém em uma situação
igual a da filha de Jairo. Fala da mulher que tinha uma enfermidade. No versículo 24 em diante diz: uma grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Interessante que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. E esta mulher enferma, ela tinha 12 anos que estava padecendo daquele mal. Fraca, abatida, quem sabe sem se alimentar, não aguentava nem andar mais. E o interessante é que no livro de Números, capítulo 5, verso 1 e 2 e 3, esta mulher, ela era considerada imunda. Ela não poderia tocar em ninguém, não poderia se aproximar de ninguém, porque ela era imunda, segundo a palavra diz aqui no livro de Números, capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Mas ela teve essa coragem, essa atitude, né? Que ela ouve falar de Jesus, da fama de Jesus. E a Bíblia também nos diz que ela procurou vários médicos, gastou tudo que tinha com os médicos, e os médicos não deu jeito, não curou aquela mulher. E a Bíblia diz que a cada dia ela ia piorando cada vez mais. Mas essa mulher, sofrendo desse jeito, ela tomou essa atitude quando ela colocou a sua fé sobrenatural na pessoa de Jesus Cristo. Ela diz aqui no versículo 28, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, porque dizia, no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Veja a fé sobrenatural desta mulher. Ela diz que se tão somente ela tocasse na orla da veste do mestre, ela ficaria curada. E esta mulher, ela sai em direção àquela grande multidão. Ela rompeu aquela grande multidão. Quem sabe a Bíblia não diz, mas eu creio que ela foi se arrastando ali por entre a grande multidão e chegou aonde Jesus estava. E ela tocou na orla da veste do mestre. No final da orla do mestre, ela tocou. Isto é adoração, humildade, né? Essa mulher adorou o Senhor. Ela se humilhou para adorar o Senhor. E no versículo 29 diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal. E ela pensou que ia ficar assim, mas não. O Senhor Jesus queria saber quem foi que tocou nele. Aleluia. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. Quando ele disse isso, os discípulos disseram para eles: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus responde. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. E a mulher, a Bíblia diz que a mulher estava ali atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operava. Veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela disse: foi eu que te toquei, mestre. Foi eu que te toquei.
E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. É bem assim. Quando você usa a fé na pessoa de Jesus Cristo, você alcança muitas coisas, suas bênçãos chegam. Se você que está aí me assistindo está passando por uma situação igual a esta mulher, busque Jesus, ore a Jesus, toca nele, use a sua fé sobrenatural e você também será curado. Basta você procurar a pessoa certa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus. E a ressurreição da filha de Jairo, ele resolveu um problema, mas ele deu seguimento à casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava numa situação muito difícil, à beira da morte. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Aqui fala também de fé, meus queridos. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Aleluia. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Veja o que Jesus diz. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Porque chegou ali o dono da vida, o Jesus cheio de poder. Ele é a ressurreição e a vida. Pessoa que estiver morta, ele ressuscita, porque ele é o dono da vida. Aleluia. E as pessoas riam-se dele, criticou, zombava, riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Aleluia. A Bíblia também nos diz: aonde Jesus está, algo acontece. O milagre acontece. Aleluia. E tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Bastou somente essas palavras. E a menina ouviu a voz de Jesus e se levantou. Aleluia. Imagine a alegria que Jesus trouxe também ali, aquela casa onde havia luto. Ele trouxe vida, trouxe esperança. Esse é o Jesus, dono da vida que nós servimos. Creia tão somente. E aí ele diz aqui no versículo 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Ela tinha 12 anos de idade. E a mulher do fluxo de sangue, ela tinha 12 anos que padecia daquele flagelo, daquele mal. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que maravilha, né? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Esse de comer aqui, meus amados, Jesus está dizendo para o pai da menina: alimente ela da palavra de Deus. Não deixe de alimentar da palavra de Deus. É isso que ele disse para o pai
da menina, o principal da sinagoga por nome Jairo. Amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Aleluia. Amém?